Helena sempre valorizou uma vida reservada, longe de confusões. Naquela manhã comum, ela se vestiu do jeito de sempre, calça jeans, camiseta clara e um casaco leve para enfrentar o início do dia, em Nova York. Pegou o seu carro antigo, que resistiu firme com ela por muitos anos, e dirigiu em direção ao escritório, pronta para mais um expediente. O céu estava azul, sem nuvens, e a cidade parecia seguir seu ritmo habitual. Mesmo assim, Helena sentia um peso estranho, como se algo importante estivesse prestes a acontecer, mas não conseguia explicar o motivo daquela inquietação. Enquanto trafegava pelas ruas calmas de um bairro residencial do Brooklyn, notou, através do espelho retrovisor, um carro da polícia a poucos metros atrás. Para Helena, ver uma viatura circulando não era novidade, afinal Nova York é cheia de policiais. Só que, dessa vez, o veículo acompanhava cada curva que ela fazia, como se observasse apenas a ela. O coração de Helena bateu mais forte, mas ela procurou agir normalmente, sinalizando antes de virar e parando ao lado de um posto de gasolina. Só queria respirar, pensar que era apenas coincidência. No entanto, não imaginava que aquele seria o lugar onde sua rotina pacífica seria completamente virada do avesso. O policial que se aproximou do carro de Helena se chamava Brian. Era relativamente novo na força de Nova York, mas já tinha uma fama de agir sempre de maneira intensa e apressada. No momento em que chegou ao carro, seus passos foram firmes, quase agressivos, como se quisesse mostrar autoridade mesmo sem necessidade. Brian parou ao lado da janela. Antes mesmo de Helena conseguir cumprimentá-lo, falou alto, pedindo os documentos de identidade e do carro. Não deu qualquer explicação sobre a razão daquela abordagem, deixando claro pelo olhar e pelo tom de voz que não enxergava Helena como uma pessoa, mas apenas mais um problema para resolver naquele início de manhã. Helena, mesmo sentindo o sangue pulsar mais rápido, manteve a calma. Ela se concentrou em narrar cada movimento. Vou pegar minha carteira. Está na bolsa ao meu lado. Sua voz era serena, quase tentando equilibrar o clima tenso que se instalava. Brian parecia cada vez mais incomodado com a serenidade dela, como se sentisse que estava perdendo o controle da situação. De repente, sem aviso prévio, ele puxou a maçaneta da porta e mandou que ela saísse imediatamente. O posto de gasolina ficou em silêncio total, observando, como se tudo ao redor estivesse em suspense, aguardando o desenrolar daquele momento tenso. Assim que Helena saiu do carro e pisou no asfalto ainda úmido pela neblina da manhã, algo totalmente fora do esperado aconteceu. Sem dizer uma palavra, Brian, o policial, acertou um tapa forte em seu rosto. O barulho seco do golpe ecoou pelo posto de gasolina, chamando a atenção até de quem estava distante. Helena sentiu uma dor aguda, como se o rosto queimasse, mas o pior nem foi isso. O que realmente doeu foi a sensação de ter sido exposta e humilhada, tratada como se não fosse ninguém, ali mesmo sob os olhos de todos. A movimentação rapidamente atraiu a atenção de várias pessoas que estavam por perto. Funcionários do posto, motoristas abastecendo, pedestres que passavam, todos começaram a se aproximar. Em poucos segundos, já havia gente filmando tudo com os celulares, preocupados e indignados com o que estavam vendo. No começo, havia apenas um silêncio pesado, mas logo vieram comentários cheios de revolta, pessoas sussurrando entre si sobre o absurdo da situação. Apesar do gosto amargo de sangue na boca, Helena não baixou a cabeça. Ela endireitou os ombros, enxugou discretamente a lágrima que insistia em cair e encarou Brian, decidida a não demonstrar qualquer sinal de fraqueza ali diante de todos. Mesmo com os olhos ardendo e a boca ainda com o gosto metálico do sangue, Helena manteve a postura firme. Com um movimento lento, quase cerimonial, ela levou a mão ao bolso interno do blazer e tirou de lá seu distintivo dourado. O metal brilhou quando a luz do sol de Nova York bateu nele, refletindo o símbolo do poder judiciário norte-americano. Imediatamente, Brian perdeu toda a postura arrogante. Seu rosto empalideceu, os olhos arregalados, talvez entendendo ali o tamanho do erro cometido. O silêncio se quebrou por completo quando as pessoas à volta perceberam quem era Helena de verdade. Aos poucos, os murmúrios da multidão deram lugar a gritos claros e indignados.
Isso é um absurdo. Ela é juíza. Alguém chama o departamento interno. Foram algumas das frases que ecoaram, misturadas ao som nervoso de celulares discando para as autoridades competentes. O clima ficou ainda mais tenso, como se em cada canto do posto houvesse uma faísca pronta para explodir. Helena, sentindo todos aqueles olhares sobre si, sabia que aquele momento era maior do que apenas sua própria dor. Ali, ela representava tantos outros que, sem um distintivo, já tinham enfrentado injustiças parecidas e não tinham a quem recorrer. Brian ficou paralisado. Sua mão chegou a pairar por um instante sobre o coldre, como se pensasse em algum gesto brusco, mas ele percebeu rápido que não estava mais no controle da situação. Todos os olhares estavam sobre ele. Principalmente, dezenas de celulares apontados registrando cada movimento. Em um último suspiro de autoridade, Brian até tentou intimidar um adolescente, de não mais que 16 anos, que gravava tudo de perto. "Baixe esse celular, garoto", gritou. Mas nem ele e nem ninguém se mexeu. A coragem parecia contagiar cada pessoa ali. Era um protesto silencioso, mas mais forte do que qualquer palavra. Foi nesse clima de tensão congelante que Helena, ainda com o rosto marcado, se levantou um pouco mais, olhou para todos e falou sem alterar o tom de voz. "Eu fui agredida por um agente público, aqui, diante de cada um de vocês. Isso não pode ficar impune." O efeito dessas palavras foi imediato. Brian perdeu totalmente o rumo, abaixou os olhos e deu alguns passos para trás, como se quisesse desaparecer. O posto inteiro ficou em suspense, esperando o próximo ato, na esperança de que, enfim, a verdade fosse encarada, sem desculpas. Todos ali, juntos, ansiavam por um desfecho diferente do que estavam acostumados a testemunhar. Poucos minutos depois da confusão, as sirenes de outra viatura cortaram o clima abafado do posto. 2 policiais, chamados Mark e Alyssa, saíram do carro em passo acelerado, ainda sem entender exatamente o que tinham pela frente. Ao ver a multidão reunida e o olhar tenso das pessoas, eles logo perceberam que a situação era fora do comum. Mark parou ao lado de Helena, enquanto Alyssa se dirigiu ao Brian, que agora tentava passar despercebido ao lado da calçada. O silêncio era denso, como se todo mundo estivesse segurando a respiração, esperando por um desfecho. Helena, sem um tremor na voz, se apresentou para os novos oficiais. Ergueu novamente o distintivo, mostrando a ele seu cargo de juíza e explicou, de modo direto e objetivo, cada detalhe do que tinha acontecido ali. Mark e Alyssa trocaram olhares rápidos, percebendo imediatamente o tamanho do dilema que tinham nas mãos. Não havia como ignorar a gravidade da acusação, ainda mais com tantas testemunhas e celulares gravando. O gerente do posto, um senhor chamado Kevin, correu até onde estavam e avisou bem alto que todas as câmeras de segurança do local tinham registrado o ocorrido. Ele até mostrou para os policiais que as gravações estavam seguras, deixando claro que ninguém conseguiria manipular nenhuma parte dos acontecimentos. Enquanto Mark e Alyssa levavam Brian para longe do centro da confusão, dava para perceber o quanto ele tinha mudado. O policial que antes se mostrava arrogante e seguro agora caminhava cabisbaixo, como se tivesse encolhido por dentro. Seus ombros caídos, olhar fugidio e as mãos trêmulas mostravam que ele não tinha mais explicações a dar. Por mais que tentasse evitar a multidão, todos olhavam para ele, e era impossível esconder o constrangimento. Do outro lado, Alyssa pedia calma ao pessoal que se apertava nas bombas de combustível e nas calçadas, mas as pessoas não se acalmavam. O burburinho era intenso. Gritos de justiça, críticas e muitas frases indignadas ecoavam, e ninguém parecia querer sair sem ver um final decente para o caso. De repente, o rádio de Mark chiou alto, e uma voz anunciou: "A tenente Patrícia está a caminho." Isso causou um novo movimento na multidão, como se todo mundo soubesse que uma autoridade maior faria diferença ali. Helena, ainda com o rosto machucado, deixou claro que não iria embora. Ela disse mais de uma vez que só sairia depois de falar com Patrícia pessoalmente. Ficou parada ao lado da viatura, com o queixo erguido e um olhar decidido, mostrando que suportaria a dor, física ou não, até o fim. O tempo parecia andar devagar,
com cada pessoa ali esperando para ver como aquela história ia terminar. Naquele momento em que todos olhavam ansiosos para a entrada do posto, a figura de Patrícia surgiu. Ela não era só conhecida pelos colegas como uma tenente rigorosa, mas também pelo jeito firme e justo de lidar com situações complicadas em Nova York. Todos sentiram um respeito silencioso enquanto Patrícia andava entre a multidão, abrindo caminho apenas com sua presença. Ao chegar perto de Helena, percebeu de imediato o rosto machucado e perguntou baixinho se ela precisava de atendimento médico. Helena agradeceu, dizendo que estava bem, mas que era fundamental que tudo acontecesse ali, na frente de todos. O público, que poucos minutos antes gritava e murmurava, ficou em silêncio quase total. Patrícia pediu, num tom claro, para ouvir Helena primeiro. A juíza contou tudo do início ao fim, sem se deixar abalar e sem exageros, falando direto nos olhos da tenente e de todos que ouviam. Em seguida, Patrícia caminhou até Brian, que esperava tenso. "E você, tem algo a dizer sobre o que aconteceu?" perguntou. Brian tentou se explicar, murmurando frases soltas e olhando para baixo, mas suas palavras simplesmente ecoaram no vazio. Era impossível esconder a verdade com tantas imagens, gente ao redor e câmeras guardando tudo. Ali, frente a tantos olhares atentos, já não havia mais espaço para desculpas ou versões distorcidas. Patrícia não perdeu tempo depois de escutar todas as tentativas frustradas de Brian. Com um tom direto, ela disse em voz firme: "Entregue sua arma e seu distintivo agora." O som dessas palavras fez todo mundo prender a respiração. Brian, com o rosto abatido, tirou devagar o coldre da cintura e o distintivo prateado do peito. Ele depositou tudo nas mãos de Patrícia, que, sem dizer mais nada, segurou os objetos com seriedade. O som do metal do distintivo batendo na palma da mão dela ecoou no meio do silêncio. Para todos que estavam ali, aquilo era o que confirmava que as coisas iam, finalmente, tomar o rumo certo. Mark, atento a cada movimento, tomou a frente e ficou do lado de Brian, pronto para escoltar o ex-colega dali. Helena assistiu à cena, sem nenhum senso de vitória. No olhar dela só havia tristeza. Ela balançou levemente a cabeça, como quem entende que justiça, às vezes, custa caro para todos os envolvidos. Mark conduziu Brian para dentro da viatura, sem resistência. A multidão, ainda conectada pelo sentimento de indignação que os uniu, continuava filmando e olhando cada detalhe, sabendo que testemunhava algo pouco comum. Mesmo com aquele passo importante, todos sentiam que aquele episódio revelava feridas maiores, mostrando o quanto ainda era necessário mudar. Assim que as viaturas começaram a dispersar parte da multidão, uma ambulância parou rente à calçada do posto. 2 paramédicos desceram apressados e foram em direção a Helena, que, apesar de dizer que estava bem, aceitou o atendimento. Ela sabia que todo machucado precisava ser registrado, que aquela prova era importante não só para ela, mas para todos envolvidos. Os profissionais fizeram perguntas rápidas, limparam o corte em seu rosto e preencheram uma ficha, tirando fotos do ferimento antes de cobri-lo com um curativo limpo. Enquanto isso, o posto já parecia estar no centro do mundo. Repórteres com microfones e câmeras disputavam espaço, perguntando o nome das testemunhas, querendo entender todos os detalhes. Em poucos minutos, o episódio já repercutia em toda Nova York e nos canais de notícias do estado, com transmissões ao vivo e entrevistas. Pessoas que nunca tinham visto Helena antes, sentindo a força do que ela representava ali, se aproximaram em silêncio para demonstrar apoio. Um desses foi Joe, o mecânico que sempre ficava na garagem improvisada do lado, ainda com as mãos manchadas de graxa. Ele mostrou, com um gesto quieto e firme, o vídeo que tinha gravado, deixando claro que, juntos, todos ali queriam mais justiça. Ao chegar na delegacia, Helena foi levada para uma sala simples, com paredes brancas e sem janelas, onde o ar frio parecia piorar ainda mais o cansaço do dia. Sentou-se em frente a uma mesa de madeira, sentindo o curativo ainda úmido no rosto. Enquanto respondia às perguntas do escrivão, o barulho do lado de fora não parava. Gente andando de um lado para outro, telefones tocando sem parar, vozes em tom elevado tentando se fazer ouvir por cima do tumulto.
Parecia que toda Nova York tinha parado para acompanhar aquele caso. Ainda assim, Helena manteve o foco. Relatou cada detalhe, respirando fundo entre uma resposta e outra, consciente de que cada frase sua seria importante na busca por justiça. No meio do depoimento, a porta se abriu e Patrícia entrou. Ela avisou que a repercussão do caso tinha ido além dos jornais. Tanto a Associação Americana de Magistrados quanto a Comissão de Direitos Civis estavam acompanhando tudo em tempo real. A polícia do estado também já tinha exigido o dossiê completo. O clima esquentava e a pressão sobre todo mundo aumentava. Helena percebeu que recuar não era uma opção. Mais do que sua dor física, sentia o peso de quem, naquele momento, representava muitos outros que lutavam pelo mesmo motivo. Logo nas primeiras horas da manhã seguinte, Nova York inteira já sabia o que tinha acontecido no posto da Nona Avenida. Vídeos feitos por celulares tomaram as redes sociais com velocidade impressionante. Em poucos minutos, tanto no Twitter quanto no Instagram e no TikTok, era possível ver e rever o momento em que Helena era abordada e depois, em sequência, o policial Brian sendo afastado e algemado. No noticiário da TV, repórteres mostravam imagens do rosto de Helena, ainda marcado pelo ferimento, estampado nas manchetes dos principais jornais. Entidades como a Comissão de Direitos Civis de Nova York exigiram providências imediatas e até a Associação da Magistratura se pronunciou, cobrando respostas das autoridades. A prefeitura convocou uma entrevista coletiva e a pressão sobre a delegacia aumentou. A notícia de que Brian havia sido suspenso sem direito a salário dividiu opiniões. Teve quem comemorou nas redes dizendo que justiça estava sendo feita, mas outros lembraram que situações parecidas acontecem aos montes e nunca são filmadas. O vídeo do policial algemado gerou debates calorosos. No meio disso tudo, Helena não sentiu nenhum conforto verdadeiro. O vazio dentro dela crescia conforme os aplausos das redes sociais aumentavam. Sabia, com um peso amargo, que sua luta não apagava o sofrimento de tantas pessoas anônimas, invisíveis, que continuavam enfrentando abusos longe de qualquer câmera. Para ela, aquela luta só estava começando. Quando Helena finalmente saiu da delegacia, já estava escuro e as luzes dos carros piscavam sem parar pela rua. Ela nem esperava ver tanta gente esperando ali fora. Um grupo silencioso se reuniu em frente à escadaria, com algumas pessoas segurando cartazes feitos à mão e velas acesas, que davam um brilho tremido ao clima tenso daquela noite. Muitos rostos eram desconhecidos, mas o sentimento era de proximidade. Entre eles, uma adolescente de cabelos trançados atravessou a faixa, segurando um cartaz simples com a frase "Obrigado por não desistir". Aproximou-se de Helena, olhou nos olhos dela e disse, num tom calmo que contrastava com a emoção do momento, um sincero "a gente precisava disso". Helena segurou a mão da menina por alguns segundos, tentando segurar as lágrimas. Voltando para casa, Helena entrou e apagou as luzes. O silêncio parecia mais pesado do que nunca. Sentou-se na mesa da cozinha, olhando para o curativo no próprio rosto refletido no vidro da janela. Ainda tentava entender como sua trajetória tinha virado exemplo para tanta gente. Nunca quis fama, nem achava justo virar um símbolo. Mas agora, mais do que nunca, sentia que não podia ignorar o que estava acontecendo à sua volta. Sabia que, de alguma forma, teria que transformar todo aquele sentimento em algo que realmente fizesse diferença. Na manhã seguinte, Helena mal conseguiu dormir. Quando abriu o celular, o aparelho vibrava sem parar de tanta notificação acumulada. Em todos os canais da televisão, seu rosto aparecia enquanto especialistas discutiam o caso em tempo real. Nas rádios de Nova York, ouvintes ligavam para contar histórias parecidas ou opinar sobre o acontecido, alguns revoltados com a violência, outros tentando achar desculpas para o que não tinha desculpa. Parecia que metade da cidade queria saber quem era Helena, de onde vinha, porque tudo aquilo tinha acontecido com ela. As mensagens de apoio chegavam pelo e-mail, pelas redes sociais, até mesmo nos grupos antigos da faculdade. Eram dezenas, centenas de pessoas dizendo frases como "estamos juntos" ou "não se cale". No meio desse furacão, Helena recebeu um telefonema inesperado de Lucas,
um dos colegas mais próximos da Faculdade de Direito na Universidade de Colômbia. Ele mal conseguia ocultar a emoção, dizendo o quanto estava orgulhoso dela, mas também revoltado pelo que ela tinha enfrentado. Lucas comentou que alunos na universidade estavam discutindo o caso, usando o exemplo de Helena para organizar grupos de debate e estudar mudanças necessárias na legislação. Pela primeira vez desde o início de tudo, Helena sentiu uma pequena faísca de esperança. Ficou claro que seu sofrimento estava servindo para mobilizar muita gente, de algum modo, acendendo o desejo de transformação entre jovens que ainda acreditavam em justiça. Enquanto isso, Helena assistia da sala de casa às imagens ao vivo mostradas na televisão. Do outro lado da cidade, centenas de pessoas ocupavam as escadarias do tribunal em Manhattan, levantando cartazes pintados à mão e repetindo frases de justiça e respeito. Gritos de ordem se misturavam com músicas conhecidas em manifestações americanas, criando um clima ao mesmo tempo tenso e cheio de esperança. Helena olhava para a tela, absorvendo cada demonstração de apoio sincero, mas também não deixava de notar as críticas espalhadas na internet. Era estranho se ver debatida desse jeito, mas ela tentava manter o foco no que realmente importava, lembrando das palavras que ouvirá da adolescente na noite anterior. Em certo momento, a imagem de uma senhora de cabelos brancos, apoiada numa bengala, apareceu falando para a multidão. O discurso era direto. Dizia que dignidade não podia ser privilégio de gente com diploma ou crachá, e a justiça tinha que valer para todos. Helena sorriu ao ouvir, sentindo respeito e identificação. Paralelamente, começaram a surgir boatos de que Brian tinha contratado um advogado famoso da Quinta Avenida. Jornais e comentaristas analisavam se haveria alguma chance de defesa mirabolante, mas era consenso que as provas e dezenas de testemunhas dificultavam qualquer manobra. O clima no país era de impaciência. Quase ninguém queria mais desculpas esfarrapadas. Diante de tantas notícias, Helena percebeu que sua vida já não era mais tão privada. Por precaução, a polícia decidiu reforçar sua segurança em casa e no trabalho. 2 detetives foram destacados para acompanhá-la nos trajetos do dia a dia. Um deles, o detetive A.N.T. Oni, conversou com ela logo cedo, explicando o protocolo de proteção, mostrando tranquilidade e deixando claro que estariam atentos a qualquer movimento suspeito. Helena sentiu, pela primeira vez desde aquela tarde difícil, um respiro de alívio por não precisar lidar com tudo completamente sozinha. O apoio dos detetives trouxe uma sensação de cuidado que, até então, parecia distante da sua rotina de insegurança. Ao mesmo tempo, advogados das partes envolvidas seguiam trabalhando sem descanso. Documentos iam e vinham entre o escritório do promotor público e o tribunal de Manhattan. Diversas organizações civis acompanhavam cada passo do caso, cobrando transparência e atualizações. Aos poucos, ficava claro para todos que aquilo não era só uma briga pessoal ou um acontecimento perdido entre tantos outros nas ruas movimentadas da cidade. O caso de Helena ganhava proporção nacional e virava símbolo de uma busca coletiva por justiça, respeito e direitos iguais. Os juízes já preparavam a agenda para um julgamento que prometia ser referência e estaria sob o olhar atento de milhões de americanos. Chegando finalmente o dia do julgamento, o prédio do tribunal em Lower Manhattan estava cercado de jornalistas, curiosos e várias organizações civis, cada uma segurando faixas, querendo garantir um lugar ali dentro ou simplesmente esperar do lado de fora por notícias. Ao entrar, Helena sentiu um peso diferente no peito, uma mistura de ansiedade e determinação, sabendo que aquela audiência não era só sobre ela, mas sobre todas as pessoas invisíveis que tinham passado por situações parecidas. Os seguranças reforçaram a vigilância. Logo na entrada, Helena foi recebida por representantes do comitê judicial, que mostraram onde ela se sentaria na primeira fila, logo à frente da juíza Amanda, conhecida por sua postura firme. No outro lado do corredor, Brian parecia uma sombra do que já fora, cabisbaixo, evitando o olhar de todos. Mesmo cercado por advogados, ele não conseguia disfarçar o remorso estampado no rosto. Quando Amanda abriu a sessão, o clima ficou ainda mais sério. As provas, as imagens dos celulares, os depoimentos das testemunhas e, principalmente,
O relato detalhado de Helena foram apresentados com toda clareza. No momento em que Helena descreveu o ocorrido, sem procurar sensacionalismo, só dizendo como se sentiu rebaixada e desrespeitada apenas pelo preconceito de alguém em posição de poder, o silêncio tomou conta do tribunal. Todos puderam sentir o impacto real daquela história. Quando chegou a vez do advogado de Brian apresentar a defesa, a estratégia ficou clara. Ele tentou mudar o rumo da conversa, dizendo que Brian teria agido movido pelo medo e que, na verdade, nunca teve intenção de ferir ninguém. Tentava pintar um cenário em que a reação dele fosse de pura autodefesa, colocando em questão os sentimentos e reações de Helena. Porém, a juíza Amanda não deixou a situação se prolongar e cortou o advogado com firmeza, lembrando que o julgamento era sobre fatos concretos e não sobre interpretações distorcidas. Pediu que todos focassem no que estava documentado, que a verdade era simples e estava ali, clara para todos verem. Depois desse momento, ficou ainda mais difícil para a defesa encontrar algum argumento convincente. No fim da sessão, Amanda leu a sentença alta e pausadamente. Brian foi considerado culpado pelos crimes de agressão, abuso de autoridade e violação dos direitos civis de Helena. Assim que terminou, um silêncio respeitoso tomou conta do tribunal, e aos poucos, algumas pessoas começaram a aplaudir de forma contida. Helena saiu do tribunal, acompanhada de representantes do comitê e dos detetives. Ela sentia no peito um misto de vitória e responsabilidade. No fundo, sabia que aquela decisão era só um passo dentro de uma jornada maior, e que a luta por justiça real ainda continuaria todos os dias dali para frente. Logo após sair do tribunal, Helena se deparou com uma multidão de jornalistas e pessoas segurando celulares, prontas para registrar cada palavra que ela pudesse dizer. Sentindo o peso daquele momento, ela respirou fundo e caminhou até o microfone improvisado, rodeada pelas luzes das câmeras e pelo burburinho do público. Com voz firme, Helena agradeceu o apoio de todos que estiveram ao seu lado, mas fez questão de destacar algo importante. Lembrou que a justiça não deveria ser privilégio de um pequeno grupo, e sim um direito real de todos que vivem no país. Suas palavras foram diretas, sem rodeios ou palavras complicadas, e alguns presentes se emocionaram. Helena sabia que seu papel ali não era apenas receber aplausos, e sim despertar em cada um a coragem de lutar quando testemunhassem qualquer tipo de injustiça. Já em casa, ao final do dia, Helena saiu para a varanda para respirar um pouco, tentando digerir tudo o que havia acontecido. Entre tantas mensagens acumuladas no celular, uma chamou sua atenção. Era de uma jovem desconhecida, dizendo que, por causa de Helena, estava decidida a prestar vestibular para direito, quem sabe um dia, ajudar outras pessoas também. Aquela mensagem singela fez Helena sorrir de verdade depois de tantos dias difíceis. Ela notou que, mesmo não tendo escolhido aquela batalha, estava plantando algo bom na vida dos outros, e isso dava novo significado à sua caminhada. Algumas semanas depois de todo aquele turbilhão, Helena foi convidada para participar de uma cerimônia especial no Supremo Tribunal dos Estados Unidos, localizado em Washington, algo que jamais imaginara viver um dia. O convite chegou por e-mail, assinado por uma Associação Nacional de Direitos Civis. Helena não contou para muitos. Quis manter tudo mais discreto para evitar um novo frenesi em sua rotina já marcada por mudanças. Na manhã da homenagem, subiu as largas escadarias do tribunal, acompanhada apenas pelo barulho suave dos próprios passos e olhares de expectativa de quem já esperava por ela. O salão estava cheio, mas em vez da tensão dos julgamentos, o clima era de respeito e inspiração. Havia estudantes de várias universidades, famílias, ativistas e até juízes conhecidos. Quando chegou sua vez, Helena falou por alguns minutos, sem papel nem ensaio, usando apenas o coração. Explicou que justiça não é uma ideia distante, mas sim o resultado de pequenas escolhas por dignidade e verdade, feitas todos os dias por pessoas comuns. Reforçou que a coragem, na verdade, nasce do desejo de não ver mais ninguém ser tratado com desprezo. Ao fim da cerimônia, saiu calmamente, caminhando sozinha até seu carro. Lá dentro, sentiu uma paz diferente, uma tranquilidade que só quem enfrenta um medo antigo pode entender.
Ela sabia que ainda havia obstáculos no caminho, mas dessa vez tinha certeza. Agora, havia muita gente trilhando essa luta com ela, multiplicando sementes de coragem e dignidade por todo o país.